Ode ao burguês, Mário de Andrade. Eu insulto o burguês níquel, o burguês. A digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas, o homem que, sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Esse poema foi lido na abertura da semana de 22 pelo próprio autor, Mário de Andrade. Na literatura, junto com ele, estavam nomes como Guilherme de Almeida, Menotti Del Picchia, Graça Aranha e Oswald de Andrade, que apesar do sobrenome não tinha parentesco com o Mário. Na pintura, Anita Malfatti e Di Cavalcanti. Na escultura, Vitor Brecheret. Na música, Heitor Villa-Lobos. Todos eles estavam à frente do evento que rompeu com o conservadorismo. A Semana de Arte Moderna é a expressão de um modernismo que foi formado a partir desse grupo aqui em São Paulo, não que não existam outras possibilidades, outras propostas, que estava interessado em transformar São Paulo num centro importante culturalmente. A semana, que durou 3 dias, aconteceu neste teatro com arquitetura inspirada na Ópera de Paris. Quem pagou o aluguel do espaço foi a aristocracia paulista, os cafeicultores, que desembolsaram R$847 mil. E a plateia que veio prestigiar as 100 obras expostas era formada por intelectuais e figuras importantes da sociedade paulistana. Eles assistiram lá dentro o rompimento com os padrões tradicionais. Se eles gostaram... Onde figuram os retratos de imortais criadores da música clássica, quando esses mesmos senhores estão a injuriar esses espíritos que representam o classicismo, a arte pura e indestrutível. Disparate. Houve várias críticas, tanto de artigos quanto de notas, entendeu? Então eu achava aquilo um absurdo. De um modo geral, não foi aceito. Será que tudo está se modificando em nossa Pauliceia? O modelo de poesia no Brasil era o modelo parnasiano, que era o soneto parnasiano, rimado, com verso de ouro, todo certinho, quadradinho. E exatamente contra esse movimento, principalmente, que os modernistas vão lutar. O Manuel Bandeira ele não esteve em São Paulo na Semana de Arte Moderna, mas ele mandou um poema chamado Sapos, causou bastante tumulto, foi bastante vaiado também. E esse poema foi lido pelo Ronald de Carvalho. Vamos lá, os sapos. Enfunando os papos, saem da penumbra, aos pulos os sapos. A luz os deslumbra. Em ronco que a terra, berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra, não foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano, aguado, diz, meu cancioneiro é bem martelado. Os modernistas, de um modo geral, os vanguardistas, tinham também como característica, né, a transgressão, né, de costumes, ou seja, de romper com a respeitabilidade burguesa, aquele negócio todo de comportamento certinho, entendeu? Então isso também fazia parte da rebeldia, digamos, de costumes, né? Leitor, está fundado o desvairismo. Este prefácio, apesar de interessante, inútil. Alguns dados, nem todos, sem conclusões. Para quem me aceita, são inúteis ambos. Os curiosos terão prazer em descobrir minhas conclusões, confrontando obra e dados. Para quem me rejeita, trabalho perdido explicar o que, antes de ler, já não aceitou. Mário de Andrade tinha como objetivo abrasileirar o Brasil. E para ele, abrasileirar o Brasil significava também falar e escrever brasileiro, entendeu? Livre da gramática e da linguagem portuguesa que ainda predominava muito no Brasil, né? Em Jambemã do Cozinheiro Preto. Chamava-se José Prequeté. A sua habilidade consistia em matar de longe, decepando com uma larga e certeira faca cabeças. De frangos, patos, marrecos, perus, enfim, da galinhada do quintal do grande Hotel Melo. Interessante que essa é uma técnica muito usada pelos modernistas, que consiste em quebrar o verso, né?
pela frase sintática, né? Quebrar a sintaxe. Então, por exemplo, a sua habilidade consistia em matar de longe, decepando com uma larga e certeira faca. Aí ele quebra, isola a palavra cabeças e no próximo verso que ele vai colocar de frangos, patos, marrecos, perus, enfim. Então, quer dizer, ele vai construindo um ambiente em que a gente imagina ter um assassino ali, né, que decepa cabeças. E aí só no próximo verso é que a gente vai entender que cabeças são essas que são decepadas, e aí a gente vai entender que na verdade é um cozinheiro. O Oswald de Andrade disse que o academismo é, na verdade, a arte da repetição. Você tem um modelo e esse modelo é repetido à exaustão. Isso é que eles dão conta. Quando sinto a impulsão lírica, escrevo sem pensar tudo que o meu inconsciente grita. Penso depois. Não só para corrigir, como para justificar o que escrevi. Daí a razão deste prefácio interessantíssimo. Esse foi o primeiro livro importante dele, que foi o Paulicéia Desvairada, e que foi o primeiro livro, na verdade, de poesia que eu acho que tematizou uma cidade. Horríveis as cidades, vaidades e mais vaidades. Nada de asas, nada de poesia, nada de alegria. Ó, os tumultuários das ausências, Paulicéia, a grande boca de mil dentes. O Rio tinha aquela vitrine, né, da Avenida Central, evidentemente. Tinha muito mais escritores importantes do que São Paulo, claro. Tinha muito mais revistas, publicações, estava muito mais desenvolvida nesse aspecto. Mas isso não significa que eles eram modernos, entendeu? Havia escritores modernos, isolados, eles não atuavam em grupo. A diferença que houve entre Rio e São Paulo nesse aspecto, por que a semana se realizou em São Paulo, é porque aqui houve um grupo que se organizou com um programa claro, objetivo de transformar a mentalidade cultural brasileira. Do Rio vieram Vila Lobos, Graça Aranha, que era maranhense, mas morava lá, Ronald de Carvalho, entendeu? Vieram vários convidados. O grupo do Vila Lobos também, de música, era todo do Rio de Janeiro, entendeu? Rua Líbero Badaró, Centro Histórico de São Paulo. Eu estou a 400 metros do Teatro Municipal e aqui aconteceu um dos primeiros eventos que impulsionaram o movimento modernista. A exposição de pintura de Anita Malfatti, em 1917, que marcou a entrada do Brasil na modernidade cultural e artística. Então, a partir dessa articulação decorrente da exposição da Anita Malfatti, então foi que começaram os contatos, né, do pessoal, começaram a escrever sobre arte moderna, etc. Então, é a partir daí que começou a articulação. Uma dessas obras é essa que a gente vê aqui, Tropical, da Anita Malfatti, e que é uma obra que participa da famosa exposição de 1917. Não é? Se você perceber, o colorido da obra não é um colorido naturalista, quer dizer, ela não quer tornar essa imagem uma imagem próxima do real. Pelo contrário, ela trabalha muito nesse contraste dos verdes e laranjas, não é? Que são cores que não se harmonizam, justamente para causar esse visual, para ter esse impacto visual. O Mário de Andrade, inclusive, considera que o modernismo, na verdade, começou com essa exposição em 1917. Né? Isso começou realmente com a Anita e depois com a Tarsila. E apesar dela não ter participado da semana, né, ela ficou sabendo através das cartas da Anita, que elas eram amigas. A minha tia estava em Paris estudando. Quem me mandou notícia em Paris da semana foi a Anita Malfatti. E eu tinha uma carta dela contando tudo que se tinha passado. E quando ela chega, ela realmente integra o movimento, começa a namorar o Jorge Andrade. Acho que também é um casal que fez muita diferença realmente no movimento. E antes de conhecer a Tarsila, o Oswald teve um endereço na Rua Líbero Badaró, que é importante para a Semana de Arte Moderna. Logo depois da exposição feita nesta rua por Anita Malfatti, alguns dos principais nomes do movimento passaram a se reunir aqui. Se as paredes deste apartamento falassem, narrariam as histórias de seus frequentadores lá pelos idos de 1917 e 1918, quando Oswald de Andrade reunia amigos aqui na Rua Líbero Badaró, no coração de São Paulo. Os encontros eram registrados num diário coletivo que ficava aqui
que deixou as pistas de como o modernismo brasileiro surgiu. Eles brincavam, questionavam, falavam um pouco o que vinha na cabeça, ironizavam o que estava acontecendo na cidade, e isso fez uma espécie de amostra do que era a vida, a cultura, o debate daquele momento. E esta Garçonnière, este local, ficou famoso também por causa de um romance que ele manteve aqui. Ela participava das discussões junto de todos eles. E havia Monteiro Lobato, que já era um escritor famoso, Guilherme de Almeida, o próprio Menotti, muita gente da elite intelectual de São Paulo que ela enfrentava sem medo, sem vacilar. Ela ficou grávida. O final desse romance é trágico, o romance entre ele e ela. Um aborto mal sucedido levou Maria de Lourdes Castro Pontes, a Daisy, ao hospital, onde morreu dias depois de ter se casado ali mesmo com Oswald de Andrade. Outro artista que é um dos precursores desse modernismo em terras brasileiras é o Lazar Segal. Ainda em 1913, ou seja, 9 anos da Semana de Arte Moderna, ele já realizou em São Paulo o que é considerado a primeira exposição de arte de vanguarda aqui na cidade. Ele já trazia ideias que ele tinha tomado contato na Europa com o expressionismo alemão. Então, mais uma vez, um artista que viajou, que teve contato com as vanguardas europeias, só que em terras brasileiras ele vai operar uma síntese entre esses elementos formais, muitas vezes, com a realidade brasileira e a realidade social brasileira, o que é um dado também de modernidade nesses artistas. Uma colocação feita pelo Menotti de Elpicchia, no dia 18 de fevereiro de 22, a última noitada foi dia 17 de fevereiro, e ele escrevendo no Correio Paulistano, ele diz: com o triunfo de ontem, terminou a gloriosa Semana de Arte Moderna. Que ficou dela? De pé, germinando a grande ideia. 2 vencidos, alguns latidos de cães e cacarejos de galinhas. Ó, semana sem juízo, desorganizada, prematura, irritante. Ninguém se entendia, cada qual pregava uma coisa. Uns pediam liberdade absoluta, outros não a queriam mais. A Semana de Arte Moderna não representa nenhum triunfo, como também não quer dizer nenhuma derrota. Foi uma demonstração que não foi, realizou-se, cada um seguiu para seu lado depois. Precipitada, divertida, inútil. Da Tarsila, aqui no MASP, em 2019, foi a exposição mais visitada da história do museu. Foram mais de 600 mil pessoas que viram essa exposição. E as leituras do MASP em relação à Tarsila foram numa direção bastante única, porque não deixou de apontar as contradições políticas e sociais dessa artista. Ela é uma artista que é herdeira de uma grande riqueza paulista do café, construída com mão de obra escravizada. Então o MASP tentou olhar para essas questões políticas e sociais que muitas vezes são deixadas de lado, especialmente no Brasil. A gente tem também um quadro que se chama Operários, que é outro também ícone da arte brasileira.
Ela quis mostrar esse povo, né, toda a nossa diversidade étnica, cultural e até religiosa. O quadro Operários ganhou uma releitura em homenagem às 270 pessoas mortas em Brumadinho, depois que o rompimento de uma barragem provocou deslizamento de terra. O artista Mundano usa a tinta feita à base de lama. Entre a arte urbana de hoje e a pintura de quase um século atrás, o cansaço dos operários. Ela queria representar o Brasil, então tem as cores, tem toda a paisagem brasileira, a paisagem rural, urbana, o povo brasileiro, até o folclore. Então, a gente vê o Brasil. As cores da Tarsila, as chamadas cores brasileiras, né? A terracota, a maneira como ela imprimia nos azuis e nos ocres, né? Esses tons terrosos, né? Que foram associados a uma ideia de Brasil. Outra obra da Tarsila foi ressignificada por Mundano, o Abaporuopeba. Também foi inspirado no quadro mais famoso da pintora, que influenciou o movimento antropofágico. Está aqui diante de uma das grandes obras do modernismo brasileiro, a obra da Tarsila do Amaral, chamada Antropofagia. É a obra que acompanha, não é, e que faz com o Abapuru essa escrita do Manifesto Antropófago pelo Oswaldo de Andrade. Há um interesse, né, pelas culturas indígenas, que é um interesse que já está manifestado no livro Macunaíma, do Mário de Andrade. Macunaíma, herói da nossa gente! Aqui o que a gente vê é uma combinação de figuras, né? Essa obra, ela combina a obra A Negra e o Abapuru, que é essa figura do homem que tem uma cabeça muito pequena e os pés muito grandes, né? Enfatizando essa ligação do personagem à terra e à vida. Ela dá o quadro de presente de aniversário para o Oswaldo, ele fica realmente muito impressionado, escreve o Manifesto Antropófago, depois o movimento, o fundo do movimento antropofágico, inspirados no Abapuru. Então, realmente, essa parceria foi uma parceria única mesmo para a arte brasileira. E é muito bonito ver também isso tudo, como também reverberou, né? A gente sabe que até os tropicalistas foram influenciados. O Caetano foi me procurar. Ele chegou e disse, olha, eu queria que você fizesse uma gravação, um arranjo para mim do meu primeiro disco solo, né? Aí eu concordei com ele pôs um microfoninho assim, daqueles bem primitivos, gravadores antigos, e ele gravou uma série de músicas ali que ele queria que eu fizesse o arranjo. E essa aqui se chama Tropicália, por enquanto, né? Pam, 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 pam. Pam, pam, sobre a cabeça sob os meus pés os caminhões, aponta contra os chapadões meu nariz. Eu organizo um movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro um monumento no Planalto Central do país. Viva a bossa, sassá, viva a palhoça, sassá. Essa aqui, Tropicália, escrito. Eu fiz só 2 trompetes, 2 trombones, percussão e cordas. Não podia ser caro. Quando chegou o tropicalismo, tanto quanto a bossa nova, ele foi combatido. Na realidade, ele era um movimento anárquico no sentido de questionar valores do passado, que nem foi a Semana de 22, né? A Semana de 22 ela anarquizou aquele parnasianismo bem organizado, bem bonitinho, que acontecia na poesia e nas outras artes da época, né? Para se abrir um raciocínio mais amplo em termos de ideias, né? Até o Tom Jobim uma vez falou assim, eu vim do Mário de Andrade. Ele leu um livro do Mário de Andrade sobre música, no qual o Mário sugeria que se prestasse mais atenção à música brasileira, à música popular, à música folclórica. E a partir dali, então, o Tom Jobim passou realmente a ouvir mais música brasileira e tal. Existe uma relação direta da Semana de 22 com o tropicalismo, né? No início do século XX, o Alberto Nepomuceno, o compositor cearense, deu um grito de alforria, falou, a gente precisa fazer uma música com as cores sonoras do nosso país. Então começaram a usar, então, os compositores a usar componentes da música brasileira dentro desse arcabouço cultural de origem europeia, né?
Agora, usavam no sentido de você pegava uma música, ela parecia uma peça clássica, só que tinha batucada no meio, ou tinha reco-reco, tinha cuíca e tal, né? Mas quando chegou ao Villa-Lobos, ele primeiro fez um estudo de toda a situação cultural europeia e norte-americana da época, né? E começou a dialogar com a música brasileira, passou a ter um diálogo. Não era apenas o uso de uma raiz popular, era um diálogo entre uma cultura popular e uma cultura de vanguarda. Na semana de 22 era uma ideia, era uma vontade. Eu quero conhecer o Brasil, mas eu ainda não conheço. O Mário é um artista, mas ele também é um cientista. E aí ele vai pesquisar com o pessoal da Sorbonne, com o pessoal da França, quais são as tecnologias e os métodos para você se conhecer uma identidade de um povo. Como é que eu chego numa festa popular e chego nas pessoas e troco e aprendo o que eu quero aprender com elas. Então, assim, acho que isso é o principal, assim, no modernismo é a vontade, a necessidade e o interesse. Eu tenho a felicidade e a honra de representar o Mário de Andrade na Academia Paulista de Letras, né? Que eu estou na cadeira dele de número 3 lá, né? O que o Mário de Andrade fez foi dar status cultural à cultura popular, né? Porque as pessoas viam o folclore como gracinha, né? Como é interessante, à tarde o pessoal com o violãozinho na mão, desafiando, não sei o que e tal. De repente ele começou a dizer, peraí, aí tem uma criatividade de altíssima qualidade nessa espontaneidade. Saíram pelo Brasil coletando não apenas as gravações sonoras, instrumento musical, desenho, foto, anotando, fazendo entrevista, numa documentação com base muito científica. Ele sabia que a música brasileira não precisava imitar o que se fazia na Europa. Ele sabia que a gente podia criar uma música nossa, a partir das nossas referências, da nossa cultura. Essa discoteca é isso, né? Eu quero mostrar tudo isso para os músicos, porque eu quero que eles criem uma nova música brasileira a partir disso que eu estou catalogando, que eu estou ouvindo, que eu estou conhecendo e tudo mais, né? Como um alimento mesmo, é bem antropofágico isso, né? E agora que você tem isso, o que você vai criar a partir disso? Em 1935, o Mário é convidado para dirigir o Departamento de Cultura de São Paulo, e aí ele resolve botar em prática essa ideia da discoteca, e ele convida a Oneida. E eu devo tudo quanto sou a ele, e devo a grande verdade da minha vida, que eu aprendi com ele. O homem tem que servir a alguma causa ou a alguém. A semana também fincou os pés na arquitetura. 3 anos depois que ela aconteceu, um arquiteto ucraniano, Grigori Varchavchik, construiu a primeira obra de arquitetura moderna implantada no Brasil, a Casa Modernista. O próprio Mário de Andrade fez uma visita. A casa foi tombada na década de 1980 e, apesar de algumas reformas, o conjunto permanece com as mesmas características de quando foi construído. O MASP, que foi inaugurado em 1968, também faz parte do pensamento modernista dos anos 30, projeto de Lina Bobardi. Todas essas ideias de transparência, leveza dos materiais, liberdade da planta para que o espectador pudesse transitar livremente, sem percursos pré-definidos, todas essas ideias ela veio desenvolvendo desde os anos 30, prosseguiu dessa maneira nos anos 40 e 50, já no Brasil, ela chegou no Brasil nos anos 40, e a grande realização dela foi o prédio, além dos cavaletes pensados para ocupar esse prédio. O vão livre também sintetiza uma das ideias mais radicais da Lina, que era a proposta de que o público, a população da cidade, pudesse não só transitar, trafegar livremente por esse espaço, que era e deve ser
da cidade, não é um espaço privado, não é um espaço do museu. O vão livre pertence à cidade de São Paulo, ele não pode ser bloqueado, a não ser em ocasiões excepcionais. A arte tem que ter sempre algo instigante, ela tem que ter sempre algo provocativo, tem que fazer você refletir sobre alguma coisa, sem deixar de provocar a fruição, sem deixar de provocar a emoção estética. A arte vive também de fazer com que você pense o mundo, que você se pense. Moderno é a obra de arte que faz isso, mas sem estar preso a um determinado modelo. Compor é usar tudo que existe à nossa disposição, regionalismos ou não, universalismos ou não, ideias daqui ou dali, essa mistura que existiu na semana de 22, né? E que fazia com que a música ganhasse já de cara uma universalidade pela raiz, né? Isso existe hoje. Hoje os compositores eles são livres de fazerem o que eles quiserem. Eles não estão presos mais a coisas regulares. Um legado que a semana deixa é não temer em pensar, interpretar e criar a partir dessas incertezas que se apresentam diante de si. Eu acho que essa tenham sido eles bem-sucedidos ou não, dependendo da interpretação que você possa ter, mas algo que eles deixam é essa ideia dessa coragem de você enfrentar os seus próprios incômodos. Os meninos passam nisso pelos becos e vielas, os meninos passam nisso pelos becos e vielas, os meninos passam nisso pelos becos e vielas, vocês que falam becos e vielas, sabe quantos centímetros cabe um menino? Sabe quantos metros ele despenca quando uma bala perdido encontra? Sabe quantos nãos ele já perdeu a conta? Um aviso, quanto mais retinto o menino, mais fácil de ser extinto. Seus centímetros não suportam 9 milímetros, porque esses meninos sentem metros.